Jesus, amém. Deus em todo tempo é bom, né, queridos? Estamos alegres na noite desse dia, a oportunidade que Deus nos concede de retornar a esta casa, amém. É com muita alegria que estamos aqui juntamente com nossa amiga pastora Regiane, né? Amiga de longa data, nossa madrinha de casamento. É uma felicidade para nós estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, né? Louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, os irmãos que me acompanham nessa noite, né? Nossos amigos mais chegados que irmãos, que a Bíblia fala isso. Amigos mais chegados que irmãos. Joaquim, não é isso? Ali, né? Gravando a mensagem. Nossa irmã Adriana. Mas tudo para a glorificação do nome do Senhor. Eu convido a amada igreja a abrir comigo o exemplar da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. E Deus vai continuar falando conosco em nome de Jesus. A irmã me fala, por favor, porque ele está gravando. Deixa eu abaixar para pegar. Pega aqui para por favor, quando chama o nome de Jesus, essa folha. Deus em todo tempo é bom, amém, queridos? Louvado seja Deus. Você que vai assistir esse vídeo, que você venha ter a sua fé mais uma vez edificada, né? Estamos aqui para ser usado como instrumento do Senhor. Importa que Ele cresça, que nós diminuamos. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33. Todos acharam? Louvado seja Deus. Onde pregávamos ali no campo da Cadeste, né? Congregação Torre Forte, foi uma bênção. O céu se abriu naquele lugar. E hoje aqui não é diferente, né? Aqui no Ministério Sagrado do Fonte da Água da Vida, o céu está aberto ao mover de Deus nesse lugar em nome de Jesus. Diz assim o texto bíblico de 2 Crônicas, capítulo 33. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançará fora diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaim, e fez bosque, e prostrou-se diante de todos eles. E o exército do céu o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os pátios da casa do Senhor. Fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida de um ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, escolhi que todas as tribos de Israel porem o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos, juízos dados pela mão de Moisés. Agora eu vou aqui passar por versículo de número 11. O cativeiro de Manassés, a sua oração e morte. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e os amarraram com cadeias e levaram a Babilônia. Verso 2, tem um arrependimento. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Humilhou-se muito perante a Deus dos seus pais, e lhe fez a oração a Deus. E Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou trazer a Jerusalém o seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale da entrada da porta do peixe,
e a roda até Ofel, e levantou-se muito alto também os oficiais valentes, e todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os ídolos estranhos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e recebeu ele ofertas pacíficas de louvor. Mandou a Judá que o servisse ao Senhor Deus de Israel, mas ainda o povo sacrificava os altos, mas somente o Senhor teu Deus. Verso de número 19. E a sua oração como Deus se aplacou para com ele de todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos, e pôs os bosques de mais escura, antes que humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram a sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Posso sair para nós, vamos estar sempre em nome de Jesus. Você pode desocupar essas mãos abençoadas e aplaudir o Senhor com alegria na noite desse dia? Louvado seja Deus! Estamos aqui diante de um importante texto, a qual a Bíblia vai falar acerca do rei chamado Manassés. O que vai me chamar a atenção é que Manassés, sendo ainda uma criança de 12 anos, já começou a reinar. Imagina que séria incumbência para uma criança de 12 anos. Que importante cargo, ser um rei, ser uma autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema que Deus nos gera para essa mensagem, diga assim: o perdão de Deus não tem limite. De repente você entrou por essas portas ferido, de repente alguém angustiou a tua alma com atitude, de repente alguém te decepcionou, e no seu coração tem uma mágoa, no seu coração tem um ressentimento. Mas uma coisa importante que muitos olham, poucos param para observar. Quando você faz a oração do Pai Nosso, tem uma parte que fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar quem te feriu, a tua oração não vai passar do teto da tua casa. Você pode dar glória a Deus? Para que a nossa oração chegue aos céus, é necessário você perdoar quem te feriu. Mas um perdão parecido com o perdão de Deus, não vou dizer igual porque você é humano, fala pecador como eu. Um perdão parecido com o perdão de Deus. Porque Deus, quando perdoou a mim e você, o que ele fez? Diga assim: ele lançou nossos pecados. Diga. No mar do esquecimento. Você pode glorificar Deus? O perdão de Deus é um perdão completo. Ele perdoou eu e você um dia, e os nossos pecados foram sepultados e lançados no mar do esquecimento. Porém, tem muita gente por aí, pasme você, né? Carrega o nome de crente. Eu perdoo fulana, não é assim? Eu perdoei ciclana. Mas se eu estiver passando na calçada, ela vier a cabeça para o outro lado. Perdão de Satanás, que perdão fajuto e mentiroso. Nós temos que, se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ter em nós as características de Cristo. Perdoar como Ele perdoou. Eu tenho avaliado a minha vida nesses 20 e poucos anos de caminhada. Eu acho lindo que a cada dia aprendemos com o Senhor. Que coisa gloriosa você está apto a aprender. E eu tenho ouvido um louvor um pouco antigo, com um pedacinho que diz assim, ó: se tu olhares, Senhor, presta atenção, para dentro de mim, olha só, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, peça a Ele, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração. Refrão: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Certa feita eu conheci uma pessoa que ela dizia assim: eu sou uma pessoa muito boa. Falei: Senhor, a gente tem que ouvir para depois. A conversa é um diálogo, né? Um fala, o outro para ouvir e depois responde. E eu falei: certa feita, a Bíblia vai dizer que Jesus caminhava com os discípulos.
Interessante que os discípulos vão dizer assim: mestre, tu és bom. Olha o que Jesus vai responder: bom foi meu Pai que me enviou. Então aprenda algo: se há alguma bondade em nós, é fruto do Espírito Santo. Tudo que se há alguma coisa boa em nós, o que há de bom em nós, não provém de nós mesmos. Nós somos humanos, falho e pecador. Ainda vivemos num corpo carnal, um corpo sujeito a muitas mazelas, muitas coisas ruins. E a nossa essência não é boa. Porém, mediante a nossa renúncia, não é isso, Patrícia? Mediante a nossa obediência a Deus, nos tornamos pessoas bem melhores. Quem pode glorificar Deus por isso? Aleluia, a carne do ser humano, do homem e da mulher, é inclinada para fazer tudo que aborrece a Deus. A nossa carne é tendenciosa a ser egoísta, a ser mesquinha. A carne para nada presta. Por que a Bíblia vai dizer, através, lá em João, Jesus vai ter agora um encontro com Nicodemos e vai dizer: Nicodemos, meu filho, um homem religioso, um homem culto, um homem que tinha uma postura importante e caro, mas Jesus vai dizer: Nicodemos, meu filho, para entrar no meu reino, vos é necessário nascer de novo. Ei, rapaz, tem que nascer na água do Espírito. Isso prova em quê? Que nós de nós mesmos não temos nada de bom. Porém, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, a Bíblia vai dizer o quê? Um coração contrito, meu Deus, não desprezará. E quando há em nós uma submissão da nossa parte para com o Espírito Santo, vai começar a ser gerado algo bom em nós. Aí você vai passar a ter um coração transformado. Um coração igual é um pouco difícil, parecido com o coração do Senhor. Mas vamos ser fiel ao texto. Manassés, esse nome significa aquele que está entregue ao esquecimento, ou aquele que está entregue ao perdão, e tem esse nome por origem no hebraico. Manassés foi filho do rei Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias? Aquele que o Senhor havia decretado uma sentença de morte, não foi assim? E Ezequias agora vai colocar o rosto para a parede, vai começar a orar a Deus, e ele vai fazer também um reparo no seu altar, e o Senhor vai acrescentar o quê? O Senhor vai voltar atrás e vai acrescentar a Ezequias mais 15 anos de vida. Estamos falando de Manassés, filho do rei Ezequias, que aos 12 anos, uma criança, já reinava. Imagina uma criança de 12 anos começar a reinar. Acredito eu, que assumindo um cargo tão grande, ainda tão imaturo, isso mexeu muito com a cabeça do menino Manassés. E sabe o que me chama a atenção, trazendo para o nosso convite de hoje, para nossas igrejas? É semelhante quando o ministério, quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Quando pegamos uma pessoa neófita na fé, um novo convertido, quando pegamos uma pessoa que Deus está começando a moldar, começando a limpar, uma pessoa crua, e derramamos sobre essa pessoa o quê? Uma unção. Quem já viu isso? Diga assim lá na frente. Diga lá na frente. Vai dar ruim. Vai dar problema. Menino de 12 anos foi dado a incumbência de reinar. Você imagina uma criança de 12 anos se assentar numa cadeira e governar, e dar ordem, e ter várias pessoas debaixo das suas ordenanças. Mexeu com a cabeça do menino Manassés. Não é diferente você pegar uma pessoa crua que chegou na igreja, não que Deus não venha usá-la lá na frente, porque vai usar. A Bíblia diz que ele ergue do monturo necessitado, não é isso? A Bíblia vai falar através da boca do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 27, 28, que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir, sabe? A que não são para a reflexão, para ter uma carne e venha se gloriar. Mas diga-se mais há um tempo. Eu tenho visto muito isso. Pessoas amigas em Cristo, líderes que são pessoas de Deus, mas por um momento que agem com coração. Recentemente uma pessoa muito querida fez isso, a gente até se falava hoje também, falou: tu sumiu daqui, o que está acontecendo? Uma mulher de Deus abençoada, mas muitas das vezes coloca o coração. Diga assim, tem situação, diga, tem situação, tem que agir com a razão. E por agir com o coração, ela vive levantando pessoas, consagrando, ela consagra a pessoa, levanta com cargos altos, a pessoa não demora um mês e vai embora.
ela consagra as pessoas confiando que as pessoas vão estar ao lado para ajudar. A atitude é errada de consagrar um neófito na fé, uma pessoa crua, mas a atitude do coração é boa. É acreditando que aquela pessoa vai ficar, vai ser uma discípula do Senhor, vai ser um discípulo. Então, quando você consagra uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, há um cargo muito importante, essa pessoa não está preparada, aquela consagração não vai ser uma bênção, vai ser uma maldição. Vamos rever ao texto. Versículo 2. E Manassés, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante de Israel. Deus havia limpado Israel, tirado os altares, ordenado que não queria idolatria, que não queria mistura, misticismo. E Manassés agora, reinando, vai erguer altares a Deus estranho, vai fazer aquilo que era mal diante dos olhos de Deus. Levantou altares a Balaim e fez bosque, prostou-se diante de todo o exército do céu e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, do qual tinha dito: em Jerusalém está o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os pastos da casa do Senhor. Olha o que diz o verso 6. Irmão, o cara era ruim. O cara era de duro coração, o cara era ruim. Sabe aquela pessoa, quem já conheceu a gente assim? A gente às vezes, né? Tem pessoa que a essência é ruim. E aqui no verso 6 vai dizer: e fez também passar seus filhos, queimou os filhos, irmão. Fez passar, sacrificou os filhos, fez passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, outra divindade estranha. E usou as adivinhações de agouro de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira de quem? A ira de Deus. Aí eu vou tocar na parte do perdão. Diante dos nossos olhos, sejamos francos, merecia perdão? Parece que não. Mas o tema da mensagem é o que? O perdão de Deus não tem limite. Então, volto a dizer, se alguém te feriu, tem pessoas que precisavam muito estar aqui hoje para ouvir essa mensagem, mas como a nossa irmã falou, né? Por aumentar a liberdade, o amor do mundo tem que se esfriar. A pessoa quer focar onde pregava, falava sobre isso lá na Cadeste. A pessoa quer muitas das vezes algo, almeja muito algo. Senhor, eu quero essa cura. Senhor, eu quero esse milagre. E nem sempre as coisas vão sair da forma que você quer. Inclusive ontem tinha uma abençoada lá que louvou, um menino maravilhoso, e ela pedia oração por uma pessoa que está convalescendo com um câncer. E ela falava assim: não, eu não aceito, eu não quero, ela é até alta hoje, ela vai ser curada, ela vai ser curada. O Senhor falou: filho, segura. No momento da pregação, o Senhor falou: fala com ela. Falei: minha irmã, se Deus curar, Ele é Deus, se não curar, continua sendo Deus. Porque a Bíblia, se você ler com atenção, tem resposta para tudo. Se você pegar aquela passagem da mulher hemorrágica, a qual sangrava 12 anos sem parar, entre outras passagens do Novo Testamento, Deus ali operou o milagre da cura. Mas no final o Senhor vai dizer o quê? Vai, porque a tua fé te salvou. Então eu falei: minha irmã, Deus pode curar a sua cunhada, quem quer que seja do câncer, mas o principal propósito de Deus é salvar a alma da condenação eterna do inferno. Porque, aleluia, quantas pessoas estão com o corpo físico sarado, não sentem dores, vão dizer assim, né, tem um dito popular, estão vendendo saúde, mas não tem Jesus. Infelizmente estão caminhando a passos largos para o inferno. Então Deus, quando Ele quer curar, Ele cura, mas Deus tem mais prazer em salvar a alma. Sabe por que Ele tem mais prazer em salvar a alma? Que a Bíblia vai dizer que na glória teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor. Logo, as enfermidades não vão estar no seu corpo. Você pode agradecer a Deus por isso? Se aqui você padeceu alguma enfermidade, se aqui você teve que fazer uso de alguma medicação contínua, na glória você vai ter um corpo novo. Você pode dar glória a Deus? Na glória você vai ter um corpo restaurado, restituído, semelhante ao corpo do Pai. Voltando a falar de Ezequias, foi um péssimo rei. Foi um rei terrível, rebelde,
Tudo que Deus instituiu, que Deus falou, que não era para fazer, Ele fez para irar o nosso Criador. Chegar ao ponto de pegar os próprios filhos e lançar no fogo em sacrifício a anjos, a deuses estranhos. Então, diante dos nossos olhos, um homem que pega os filhos, sacrifica a ídolos, a deuses pagãos, merecia ser perdoado? De acordo com o nosso pensamento, não merecia. Mas a Bíblia vai dizer que os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Sabe o que o ser humano precisa aprender? Eu tenho aprendido com o Senhor? O nosso senso de justiça é muito diferente do Senhor. Aí me faz lembrar, sabe quem? Quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, o arrependimento para aquela cidade. Jonas, conhecendo que Nínive era uma cidade sanguinária, era um povo cruel, um povo sanguinário, um povo perverso, o que Jonas faz? Compra uma passagem para Tarsis. Tem gente que prega e não explica. Sabe por que ele não queria pregar em Nínive? Segundo o senso de justiça dele, ele não achava que os indivíduos eram dignos de ser perdoado. Às vezes nós agimos assim, sim ou não? Agimos. Porque você pensa, mas Senhor, ela me feriu. Mas Senhor, eu nada fiz dela. Senhor, eu estou certa, ela está errada. Os nossos pensamentos não são do Senhor. Então nós temos que orar, Senhor, coloca o processo de justiça dentro de mim. A Bíblia vai dizer que Ele é o justo juiz. Tudo que o Senhor faz é certo. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Louvado seja Deus. Mas o que vai me chamar a atenção, verso 7. Também pôs uma imagem esculpida a um ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha dito Davi a Salomão seu filho: nesta casa de Jerusalém que escolho de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. É a pessoa conhecer os mandamentos de Deus, não era uma pessoa, como é que eu vou falar? Leiga. Conhecia os mandamentos de Deus, conhecia a vontade do Eterno, mas fez tudo ao contrário. Verso 11, o cativeiro de Manassés e sua morte. Após ele fazer tudo que era abominável ao Senhor, levantou altares para a idolatria, levou o povo à idolatria, irou a Deus de todas as formas, feriu o coração do Senhor, cometeu algo chamado adultério espiritual. Agora aqui no verso 11, eu vou ver um Manassés amassado. Alguém falou isso aqui hoje, né? Eu vou ver um Manassés quebrado. Verso 11 vai dizer: pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram cativo à Babilônia. Olha o verso 2 que vai dizer. Olha, cadê aquele homem pimpão agora? Cadê aquele rei sanguíneo, de tudo é servido no coração? Olha o que diz o verso 11. Verso 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus. Humilhou-se muito perante a Deus de seus pais. E lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Diga assim, porque irmão, pecado confessado a Deus é pecado perdoado por Deus. Por isso que você ouve muitas pessoas falar assim: fulano partiu, não teve tempo de batismo, morreu no leito, mas o Senhor preparou e levou. Quando há um arrependimento verdadeiramente, a pessoa no último momento, só que Deus não é tolo. A pessoa passa um filme na cabeça contado nos últimos, né? Quando é um arrependimento sincero. Manassés ali estava sendo espremido, estava amarrado aos espinhais, depois de tanto aborrecer a Deus com rebeldia, com seus pecados. Mas ele vai pedir perdão a Deus, e fez a oração a Deus, e Deus aplacou com ele e ouviu a sua súplica, e tornou trazer a Jerusalém o seu reino, o reino de Deus. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi ao ocidente, de Gion, no vale à entrada da porta do peixe, a rota de Ofel, e levantou muito alto também, e pôs oficiais valentes em todas as cidades de Judá. O arrependimento, diga assim, o arrependimento vem acompanhado de atitude.
Você não precisa julgar ninguém. Você vai ver se a pessoa teve uma conversão quando ela muda de atitude. Evangelho significa o quê? Boas novas. Evangelho gera no ser humano transformação. Logo, se eu me visto como crente, se eu porto uma Bíblia, mas eu sou um caloteiro, eu tenho 2, 3 pantalões na rua, eu gosto de uma fofoca, logo eu sou um crente, você é um crente de capa. Evangelho gera em nós novo nascimento. Evangelho nos leva a endireitar as nossas veredas. Evangelho causa transformação. Porque, infelizmente, muitas das vezes tem pessoas que não têm força para caminhar. Que o Senhor quer alcançar aquela alma dela cativa, mas aquela pessoa vai ficar aos olhos de uma pessoa que se diz crente e leva uma vida toda desordenada diante do Senhor. Aí logo o Satanás vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê na igreja? Quem entende o que eu estou falando? Tu vai fazer o que lá? Aquela ali é crente? Olha como é que ele é crente. Bate na mulher, amaldiçoa os filhos, adora o muro, adora o portão, adora uma fofoca. Mas quando a gente se esforça, quando renunciamos à nossa vontade, a Bíblia vai dizer que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. A pessoa vai falar, poxa, eu quero conhecer o Jesus que essa irmã serve. Você pode orar a Deus? Eu quero conhecer o Jesus que esse irmão serve. Porque no outro esse homem era um homem prostituto, essa mulher no outro vivia nas barracas da vida. Hoje eu vejo que faço uma santa mulher, um santo homem de Deus. Verso 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Aí vai dizer o verso 17: mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Então você vê um homem aqui que depois de muito aborrecer a Deus, agora a ficha vai cair em si. Se você tem orado por alguém, para Deus alcançar, para Deus salvar, essa pessoa precisa cair em si. Lembra do filho pródigo? O que o texto vai dizer no Novo Testamento? E caindo, não é isso? Em si, lembrou-se da vida boa que tinha com o pai. Havia gastado dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes, e teve fome, teve frio, teve abandono, e desejou comer as bolotas que o pai dava aos empregados para alimentar os porcos. Mas ele caindo em si, ele volta e pede perdão. Pai, quantos precisam disso, né? Cair em si. Mas vamos crer que assim o Senhor fará. Amém? Verso 19. E a sua oração e como Deus se aplacou para com ele, todo o seu pecado e sua transgressão, os lugares onde edificou altares, e pôs postes e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. Ouvimos para falar da morte. Primeiro se arrependeu, o Senhor perdoou, e dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então vamos sempre perdoar, como Jesus perdoou. Vamos perdoar e lançar no mar do esquecimento. Nós temos a mania de perdoar o perdão parcial. Mas o perdão de Jesus, quando você era uma mulher que aborrecia com seus pecados, foi um perdão parcial ou incondicional? Você pode responder isso essa noite? Foi um perdão incondicional. Porque quando Jesus alcançou a mim e a você, sabe o que muitos falaram? Depois que fez tanta coisa errada, não é assim, pastora? Agora é crente. Glória a Deus por isso. Sabe por quê que eu glorifico a Deus? Na sepultura não vai haver arrependimento. Sabe por que eu glorifico isso? Os mortos não louvam a Deus. O arrependimento tem que vir agora, irmã Lúcia. É agora que a senhora tem que se arrepender, eu também. Quando a senhora partir, não adianta. A Bíblia vai dizer, morreu, segue-se o juízo. Então vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Vou falar algo que é interessante. Satanás, às vezes, você vai entender, tenta lançar em nós uma amnésia espiritual, para você esquecer dos seus maus feitos. Eu sempre falo, Senhor, me lembra a quem eu tenho que pedir perdão. Irmão, o reino de Deus é tomada força. É através da luta. A gente tem visto, infelizmente, tantos irmãos, né, sem vigilância, falando coisas que não edificam ninguém em nada.
Não sou santão, não sou mesmo, mas eu fujo desse tipo de conversa, irmão. Eu quero trazer para a minha vida porque me traz esperança. Aleluia. Eu tenho recobrado de mim. Recentemente eu tive um aborrecimento. E diante dos meus olhos eu olho a parte certa. Eu prego pelo que eu vivo. E prego o que eu não vivo também. Não vou ser hipócrita, não. Eu escuto às vezes crentes falando assim, eu só prego o que eu vivo. Está sendo mentiroso. Quando você fala que só prega o que você vive, você está limitando o poder de Deus na sua vida. Eu quero ver se você estiver com o teu armário, com a tua dispensa zero. E você está vindo para a igreja, teu armário lá está triste. Tua geladeira está igual o pão nosso, só água e gelo. E o Senhor fala, tu vai pregar hoje que eu sou o Deus que prospera. O que você vai fazer? Vai pregar só o que você vive? Lá está vazio. Dispensa vazia. Eu vou chegar e vou falar assim, o nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus abre portas, não tem parede. O nosso Deus, segundo o teu propósito, cura qualquer enfermidade. Ainda que a tua carne esteja enferma, ainda que a tua carne esteja doendo. Aleluia. Então é necessário, às vezes, abandonar essas frases feitas de folhetim. Quem entende isso? Eu só prego o que eu vivo. Eu prego o que eu vivo, o que eu não vivo, meu Deus me encarrega de fazer. Eu viver. Mas é o perdão. E outra coisa para fechar a mensagem. Você que vai assistir o vídeo em casa, seja edificado em nome de Jesus. O perdão faz mais benefício para quem libera do que para quem é o alvo dele. Sabe por que você vê muitos crentes com semblante igual um maracujá de gaveta? Quem já deparou com um crente assim? Está sempre triste, está sempre oprimido, iracundo, cabisbaixo, revoltado. Não libera perdão. Já foi comprovado até cientificamente que quando você perdoa, quando você dá um sorriso, faz bem para o seu corpo e para a sua alma. Momentos de tristeza todos nós temos, né, pastor? Como a pastora falou. Tem dia que o negócio dói na alma, dói na carne. Tem dia que essa enfermidade vem com força. Mas aí lembra do profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Por que ele vai falar no meio dos anos? Porque no início da caminhada, você está naquela fase, Evangelho de Cristo é a sua vitória, não é assim? Não, o Deus que eu sirvo abre porta, Ele faz, realmente Ele faz. Mas na tua caminhada, aquele que persevera, vai ter um dia que a tua alma vai se angustiar. Vai ter um dia que você vai pedir a cura não vai chegar. Quem está entendendo isso? Sabe o que é a igreja de Cristo, alicerçada na rocha, inabalável que Ele precisa? Aprender a receber, diga assim, os não de Deus. Ah, mas a irmã é uma benção, ela olha e não é curada. Deus tem um propósito até na dor. Quem entende isso? Deus, tem pessoas que hoje são convertidas. Eu tenho um amigo, um colega de ministério, um pastor. Ele precisou ir para o cárcere para se converter. Ele era todo pimpão, todo valentão. Travou uma confusão na rua. Parece que teve algo de facada, não lembro o que foi, um objeto importante. E aí ele era alvo de muita oração de alguns irmãos. E ele, lá no cárcere, se converteu a Cristo. Então tem coisa, né? Tem pessoas que você às vezes está com muita pena, mas sabe o que Deus manda falar para você? É um mal necessário às vezes. Quem entende isso? Faz uma rebobina a fita da tua vida. Eu rebobino da minha. Teve situações que me trouxeram muita dor lá atrás, mas foi um mal necessário. Por isso que eu amo a Bíblia quando ela vai dizer no Salmo 119, tem um versículo que diz assim, ó. Davi vai dizer, bom me foi ter sido afligido, para que eu pudesse conhecer os seus estatutos. Eu vi um pregador assim, já falou algo interessante no vídeo na internet. Ele falou, irmão, eu escuto as pessoas dizer que vem para Deus pelo amor. Ele falou assim, eu tenho anos de crente, eu não vejo quase ninguém vir pelo amor. Grande parte das pessoas vem pela dor. Às vezes eles convertem uma mãe na dor da perca de um filho. Já fiz culto dentro do cemitério, de eu ver pessoas se renderem, liberarem perdão, parentes que não se falavam. Então Deus é um Deus de propósito. Aleluia. Até na dor Ele tem um propósito. E quando Ele acha que convém Ele curar aquela pessoa, para o nome dele ser glorificado lá na frente, Ele cura. Mas se não for, Ele não cura. Aí Ele confunde tudo mais uma vez. Ele vai usar aquela que tem fama de doente. Quem está entendendo isso? Aquela que tem fama de enferma, e através daquela mulher cheia de limitações, enferma, aquele homem enfermo, Ele vai usar como instrumento dele, e o nome dele vai ser glorificado.
Eu conheci uma missionária de São Paulo, certa feita, muito usada pelo Senhor, e ela era alvo de muito questionamento na igreja. Ela tinha uma das pernas inchada, eu não sei se era uma erisipela, ela já estava sempre com uma faixa. E um dia naquela igreja alguém falou assim: poxa, não entendo isso. Falei: o que foi, minha irmã? Ela é tão usada por Deus, Deus usa ela na revelação, na cura, como é que ela não é curada? Falei: minha irmã, não tem que fazer, fecha a tua boca, em nome de Jesus. Deus faz, apraz, a Bíblia diz que Ele faz tudo que lhe apraz. Os nossos pensamentos não são igual ao do Senhor. Mas leva essa palavra hoje. Chegar em casa, reflete. Senhor, traz a minha memória. A quem que eu devo pedir perdão? Não se surpreenda se o Senhor colocar você na frente de uma pessoa que você se acha a parte certa, igual eu estava achando, para pedir perdão. E como faz bem, perdão é libertador. O perdão cura o corpo e cura a alma. Agora, o não perdoar, a falta de perdão, é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. Sabe quem é que vai morrer aos poucos? É você. Pastor, o que é isso? Você vai ficando ressequida por dentro. Vai ficando uma mulher amargurada, um homem amargurado. E aí isso vai atrapalhar o quê? A obra de Deus na tua vida. A Bíblia diz que sofra eu, mas não sofra a obra. Então logo você tem que passar por cima da tua dor assim, bem bonitinho, né? Colocar um sorriso e falar de Cristo. Porque se você viver debaixo de uma murmuração, um semblante fechado, com uma face iracunda, como é que você vai ganhar alguém para Cristo? Você vai espantar as pessoas. Você me desculpa a minha sinceridade. Tudo que a pessoa vai falar: eu vou para a igreja dessa mulher para quê? Eu só vejo essa mulher com o semblante fechado, carrancuda, grita com o marido, grita com os filhos. Nós estamos sentados numa grande nuvem de testemunha. Nós estamos sendo observados. Quando um dia nós levantamos nossa mão cansada de um homem, de uma mulher fracassado, eu sou servo de Deus. O bairro inteiro se voltou para você. Você pode entender isso? A senhora das casinhas observada noite e dia. Cada passo que a senhora dá. Eu quando abro meu portão, eu vou comprar meu pão na padaria, eu sou observado. Porque eu trago comigo o quê? O nome de Cristo. A pastora é observada. Então vamos pedir para ser parecido com o nosso Deus. O discípulo deve seguir os passos do mestre. Precisamos ter em nós as características de Deus. No tocante ao amor, no tocante ao perdão, ao bom testemunho, no tocante a fazer o bem sem esperar nada em troca. Estou passando uma fase difícil, a glória de Deus. Não tenho muitos amigos, mas eu tenho amigos fiéis. E o Senhor tem usado pessoas para abençoar a minha vida. Não vou citar nomes, porque eu sei que as pessoas que estão aqui são espirituais, as irmãs, mas tem me abençoado, as irmãs dessa igreja, a pastora. Entendeu? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Tiago: aquele que pode fazer o bem não faz penca. Precisou de você? Bateu na tua porta? Ah, pastor, mas ela é tão estranha. Ela fala de mim, ela deixa eu falar de você. Se você puder, abençoa. Qual que é melhor? Você está na condição de dar ou de receber? Se você está abençoando, dando, é porque você tem bastante. Você pode agradecer por isso? Então, se tu uma bênção por onde você passar. Deus chamou você realmente para ser um vaso de honra, para que onde você passa o nome dele seja glorificado. Mas lembra de Manassés, ele se arrependeu. Um pecado que diante dos nossos olhos não teria perdão. Sacrificou os filhos vivos para os demônios, lançou no fogo, levantou altares de idolatria, levou o povo todo a cometer adultério espiritual. E Deus, que é perfeito, o mesmo Deus que perdoou os pecados da senhora, os meus pecados da igreja, perdoou a Manassés. Se você puder um dia, escuta esse hino na tua casa. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe os irmãos que vão assistir o vídeo. Tenha a sua fé edificada. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Rejane, por esse ministério, né? Por ser essa mulher tão firme na fé que ela é. Tudo que tem acontecido na minha vida é para glorificar o Senhor. Mas nos momentos de dificuldade também, por que não lembrar de pessoas que são exemplo de fé? Ontem eu pregava sobre Abraão, patriarca da fé. Eu também vivo fé. Esses quase 25 anos de caminhada eu vivo fé. Porque Deus tem nos chamado para caminhar por fé e não por vista.
Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo. E agradeço a minha oportunidade. E a escola louco, glorifica o nome do Senhor. Foi um prazer estar nessa casa, ministrar a palavra de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Eu retorno o microfone em nome de Jesus. Louvado seja Deus.